Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes, canal Arte da Guerra. Hoje nós vamos apresentar a segunda parte do vídeo onde o Ricardo Nunes Barbosa analisa o projeto F-35. O que é interessante é que ele abordou bastante a parte de custos aí, tá? Ele acabou detonando muitos mitos e fez também uma alusão a outros projetos contemporâneos do F-35. Então vamos ver agora aqui a parte do Ricardo, mas antes eu quero dar um abraço para um casal de amigos meus, que é o Oscar e a Débora, tá? Que são fãs aqui do canal, eles moram no meu condomínio aqui, hoje me encontraram no evento aí, falaram bastante. Então, Oscar, Débora, muito obrigado aí pela companhia, tá? E pela audiência aqui no canal, um forte abraço, uma excelente semana para vocês. Vamos ver agora o Ricardo Nunes Barbosa. Então, pessoal, a gente está vendo aí que o F-35 era para ser uma aeronave simples, acabou superando o F-22 em vários aspectos e acabou inovando em vários aspectos, certo? Então, o que é que isso significa geralmente quando a gente tem uma aeronave inovando em vários aspectos e superando até então a aeronave mais moderna do mundo em vários aspectos? O que é que isso acaba resultando no programa? Simples, acaba resultando em tecnologias ainda não consolidadas, que significa o quê? Mais custo, né? E atraso de desenvolvimento. Então foi isso que acabou acontecendo com o F-25. Uma aeronave que era simples foi sendo incrementada ao longo do programa, certo? E acabou resultando em atrasos significativos e aumento de custos significativos, certo? Então essas mudanças foram tantas que o programa teve que ser reestruturado, né? Chegou um ponto que se observou, não, o F-35 hoje está longe de ser aquilo que a gente pensou originalmente. A aeronave evoluiu muito em termos de aviônica, a gente não vai conseguir cumprir os prazos, a gente não vai conseguir mais aquele custo que a gente estava prevendo pela aeronave, e a coisa mudou tanto que eles tiveram que reestruturar o programa. Isso aconteceu mais ou menos entre 2010 e 2012. O programa foi totalmente reestruturado, certo? Quando se reestrutura um programa, você passa a definir novas metas, novos objetivos, né? Você botou aquele programa, está fora da linha, totalmente fora, então vamos reestruturar e vamos definir novas metas, novos objetivos, né? Vamos botar a coisa do jeito que ela realmente é. Então vamos ver aqui alguns números, né? Segundo essa nova reestruturação do programa. Então você vai entender, quando eu der esses números, vocês vão entender que o F-35 ele pode ser, o programa F-35 ele pode ser dividido em duas etapas, 2001 a 2010, quer dizer, 2001 a 2012 e 2012 para frente. Ele tem essa divisão ao longo do programa, né? De forma que de 2001 a 2012 o programa cresceu muito, né? O aumento de custos e aumento de prazos foi enorme. Mas desde 2012 que o programa está estável. Certo, pessoal? Por mais que o pessoal goste de falar, o F-35 atrasou mais uma vez, o F-35 não sei o que. A verdade é que, fato, objetivo, segundo números, desde 2012 o programa F-35 é um programa estável. Certo? Eu vou dar aqui os números para vocês entenderem o que eu estou falando. Em pesquisa e desenvolvimento, o programa iria custar em 2001 34 bilhões, mais ou menos, né? Em 2001. Quando chegou em 2012, com todas aquelas mudanças que eu falei, e a segunda reestruturação, né, o programa subiu para 55 bilhões, ou seja, passou de pesquisa e desenvolvimento, que é o dinheiro que você gasta para desenvolver as aeronaves. Né? Ele passou de 34 bilhões em 2001 para 55 bilhões em 2012. Olha o aumento aí, dá mais ou menos o que em torno de 60% de aumento de custos de desenvolvimento, né? Um aumento enorme. Que foi aquele processo que eu disse, que a aeronave saiu de uma coisa simples para uma coisa complexa. Então, o custo foi lá para cima, acompanha, né? Aí não tem para onde correr. Aí você fez a reestruturação em 2012, né? Viu que o programa sairia 60% mais caro para desenvolver, e você estabeleceu uma nova meta, que foi de 55,2 bilhões. E hoje, quanto é que ficou esse custo de desenvolvimento, na verdade? Né? Ele ficou em 55,5 bilhões, ou seja, de 2012 até hoje, o programa aumentou apenas 0,5% em custo de pesquisa e desenvolvimento. Então foi o que eu disse. Vocês lembram que eu falei que desde 2012 o programa está estável? Está aí, um incremento de apenas 0,5% em desenvolvimento. Em termos de produção, né? Em 2001, deveriam ser gastos 196 bilhões em 2.850 aeronaves. Certo? Quando foi reestruturado, passou-se para 335 bilhões por 2.442 aeronaves. A gente saiu de 2001 de 60 milhões, 69 milhões por aeronave
E chegou em 2012 custando 137 milhões por aeronave após reestruturação, um incremento de praticamente 100%. A aeronave dobrou de preço, custo de produção. Aqui eu estou falando, pessoal, custo de produção, não é o custo somente da aeronave, é quanto você vai gastar para instalar as fábricas, né? Instalar a cadeia produtiva de toda a aeronave. Então aqui está todos os custos necessários para você realmente pegar e produzir a aeronave, né? Essas mais de 2.000 aeronaves. Não é o custo somente que se paga por uma aeronave ali em um determinado lote, é todo o custo que você teria que gastar. Então aumentou 100% de 2001 a 2012, né? Um aumento foda, um aumento enorme, né? Dobrou. Mas desde 2012, como é que está esses custos de produção? Ele aumentou 2%. Então, mais uma vez, a gente está vendo que desde 2012 o programa está estável, né? Por mais que se diga que o programa, mais uma vez, atrasou, mas em relação à reestruturação de 2012, o programa continua indo relativamente bem, certo? Aqui vamos falar de uma questão que é o tempo entre o primeiro voo da aeronave e o momento que ela tornou-se operacional, né? Esse prazo. Aqui a gente vai usar o F-35A como parâmetro, porque é o que tem mais aeronaves similares, né? O F-35B não tem nada equivalente, praticamente, e o Charlie também tem poucas aeronaves para você fazer uma comparação. Então vamos usar o F-35A como referência, que é o da Força Aérea, certo? O F-35A ele voou em 2006 e entrou em operação em 2016, 10 anos, certo? A pessoa pode dizer, muito tempo. E realmente ele estourou o prazo, como eu disse, em relação a 2001, ele estourou o prazo. Mas não foi nada de outro mundo, como o pessoal gosta de dizer, o F-35 atrasou o programa mais atrasado do mundo, fudeu. Não é na verdade dessa forma. Vamos ver que outras aeronaves, né, que foram desenvolvidas depois da Guerra Fria, né, que o padrão de desenvolvimento depois da Guerra Fria, o ritmo, ele é bem mais lento do que no período da Guerra Fria. Vamos ver aqui, o Rafale C, ele levou 15 anos entre o primeiro voo e sua entrada em operação na Força Aérea Francesa. A gente está vendo aqui, o F-35A foi 10 anos, o Rafale C, uma aeronave de quarta geração avançada, foi 15 anos, né? 50% a mais do que o F-35. O Typhoon também, que é uma aeronave europeia, né, de superioridade aérea, ele levou 10 anos entre o primeiro voo e sua entrada em operação, praticamente igual ao F-35. E o F-22, 8 anos. O F-22 foi o que levou um pouquinho menos de tempo. Mas a gente vê aí, F-35, 10 anos, Rafale C, 15 anos, Typhoon, 10 anos e F-22, 8 anos. Por mais que o F-35 tenha estourado os prazos, e ele estourou os prazos de fato, mas ele está na média, completamente dentro da média do tempo de desenvolvimento, né? Então a gente já vê que a história não é bem essa, como o pessoal gosta de falar, dizer que o F-35 atrasou, que é o programa mais ferrado da história. Não é bem assim não. Vamos aqui ao custo da célula do F-35, né? Quanto se paga por F-35A em cada lote, né? Você chega aqui, eu quero um lote de tantas aeronaves, você me vende por quanto cada aeronave, né? Somente a célulazinha com motor, certo? O F-35 no primeiro lote, contratado em 2007, né? O F-35A, ele custou 279 milhões. Caro pra caralho. Só que lá já no lote 11, contratado ano passado, ele custou 89 milhões, ou seja, ele ficou 60% mais barato entre o primeiro lote e esse último lote já, certo? De modo que o lote 14, que está previsto mais ou menos ali para 2020, ele vai custar 80 milhões. Então a gente vê que o F-35 ele começou caro realmente no primeiro lote, 279 milhões, mas hoje ele já é vendido por 89 milhões com perspectiva de chegar a 80 milhões. Então é basicamente o preço que você é cobrado hoje no Rafale, no Typhoon, no F-15, que são aeronaves de quarta geração avançada. Então, na verdade, hoje o custo que se paga por um F-35A, ele já é um custo bastante acessível para a aeronave de quinta geração. Ele já é um custo, na verdade, hoje o custo da célula e do motor para se comprar do F-35A, ele não é mais um problema, de fato, né? Ele já chegou a um nível realmente bastante satisfatório para uma aeronave como é o F-35, certo? Aqui a gente já vai para um problemazinho um pouco maior que o F-35 realmente está enfrentando hoje, que é um problema de fato, que é a disponibilidade. Quantas aeronaves realmente estão disponíveis para o voo, certo? A meta do F-35 do programa como todo era atingir 75% de disponibilidade, né? 75% das aeronaves deveriam estar disponíveis para realizar pelo menos algum tipo de missão.
mas hoje eles alcançam somente 52%, então ele está bem abaixo da meta ainda. Então esse é o problema e eles vão ter que enfrentar esse problema. Mas mais uma vez não é nada de outro mundo, né? Eu vou dar aqui alguns números de outras aeronaves para vocês entenderem o que eu estou falando. Em algum momento nos últimos 5 anos, o F-22 estava com uma disponibilidade de 49%, né? Menor que o F-35. O Rafale francês, que é de quarta geração, a princípio, quarta geração avançada, era para ser mais simples, chegou a estar com 48,5% de disponibilidade. O Typhoon na Alemanha, 30% de disponibilidade, horrível, né? E o MiG-29K lá na Índia, né, com a aeronave naval, entre 15% e 37% de disponibilidade, horrível também, igual o Typhoon. Então a gente vê que o F-35 não está cumprindo ainda os objetivos de disponibilidade, mas ainda está totalmente dentro da média de outras aeronaves, né? Basicamente aeronaves um pouco mais velhas. E nesse caso, mais velhas quer dizer o quê? Tem mais benefício, porque quando a aeronave vai se tornando mais velha, no decorrer do tempo, a cadeia logística se torna melhor. Então, essas aeronaves eram para estar melhores do que o F-35, e elas não estão. Mesmo no caso de aeronaves de quarta geração, né, que seriam mais simples. Então, a gente vê que, apesar de não estar cumprindo a meta de disponibilidade, não existe nenhum fim do mundo na prática acontecendo com o F-35, né? Ele está totalmente dentro da média. Bom, gente, a nossa primeira indicação é esse livro ilustrado do F-35, tá? Em versão do Kindle, e você pode ler em qualquer dispositivo. Esse é mais abrangente, fala dos projetos do Skunk Works. O Skunk Works, para quem não sabe, é a divisão mais secreta da Lockheed, que projetou aeronaves que nem o U-2, tá? O SR-71, tá? O F-117, por aí vai. Vale a pena dar uma olhada. Com esse nós voltamos ao projeto, tá? Fala do design e do desenvolvimento do projeto internacional, de todos os operadores, tá? Cada um deu o seu pitaco aí. É interessante para vocês saberem como se chega na concepção final. Bom, gente, eu preciso fazer algumas considerações a respeito desse vídeo do Ricardo, né? Então, no primeiro vídeo que a gente soltou essa semana, muita gente viu, mas ele quis dizer que o F-35 é melhor que o F-22. Não foi isso que ele disse. Ele disse que em alguns parâmetros o F-35 já supera o F-22 e, gente, isso é perfeitamente normal. São 2 décadas de diferença entre um projeto e o outro. Então não venham me dizer que um projeto feito lá no começo da década, tá, pelo mesmo fabricante, que o projeto subsequente não vai ter coisas melhores. É lógico que vai ter essa evolução natural da aviação, embora o intento do projeto do F-35 não seja de ser um caça, tá, de dominância, de superioridade aérea, como o F-22, mas é normal que algumas inovações tecnológicas vão entrar na aeronave. Elas estão à disposição, por que os americanos não iam colocar? Então essa é uma coisa. Gente, é uma questão de interpretação de texto. A gente precisa olhar essas minúcias aqui. E o Ricardo foi convidado a fazer o vídeo para o canal Arte da Guerra exatamente porque ele estuda o avião. Eu acompanho o trabalho dele no canal dele, no blog, etc. A gente fica de olho, tá, no pessoal que se debruça efetivamente sobre o assunto e convida, tá? Eu convido as pessoas aqui para o canal porque eu sei que elas têm coisas a acrescentar para os nossos assinantes. E o Ricardo, nesses 2 vídeos que ele fez, essa semana saiu o 3º, acrescentou bastante, mas é preciso que se olhe esses detalhes. Bom, gente, outra coisa importante. O Ricardo coloca os preços ali, né? Não é a metodologia usual do canal Arte da Guerra. A gente fala que é muito difícil chegar no preço unitário. Ele colocou ali para os efeitos de comparação que ele deseja, tá valendo. Nós usamos uma outra metodologia, porque a gente acha o seguinte, um contrato ele sempre agrega outras coisas além da própria aeronave, flyaway, né? Ele agrega pacote logístico, treinamento, etc. Mas eu acho que para o efeito comparativo que o Ricardo estava procurando, tá? É válido, mas a metodologia é apenas diferente da usualmente empregada pelo canal Arte da Guerra, mas eu acho que atendeu bastante o recado. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Daqui a pouco vem a 3ª parte, e na 3ª parte vai ter um adendo meu. Eu vou explicar por que eu fiz esse vídeo, tá? Então vocês acompanhem aí, ou amanhã ou depois deve estar saindo a 3ª parte, e eu vou explicar por que eu encomendei a parte aí do Ricardo Nunes. Então, esse foi o vídeo de hoje. Nós desejamos uma semana excelente, uma semana maravilhosa
para todos os nossos assinantes e seus familiares. Estamos voltando amanhã, sempre com responsabilidade, compromisso e fé no Brasil, pessoal. Até mais.